Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa tarde no Brasil, boa noite aí na Europa para vocês. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2022. Muitas energias boas no ar. Dia da abertura de um portal e as energias estão aí para fluírem a quem estiver preparado para receber as coisas boas que vêm do universo para a gente. Vamos à nossa oração. Nós somos o grupo Saber e Conhecer. Como hoje, dia 2/2, é dia de Iemanjá, eu gostaria de iniciar com uma prece de proteção. Divina Mãe, protetora dos pescadores e que governa a humanidade, dai-nos proteção. Ó doce Iemanjá, limpai as nossas auras, livrai-nos de todas as tentações. És a força da natureza, linda deusa do amor e bondade. Ajude-nos descarregando as nossas matérias de todas as impurezas e que a vossa falange nos proteja, dando-nos saúde e paz. Que assim seja feita a vossa vontade. Odoiá. Odoiá. Assim seja. Vamos lá, agora eu vou seguir então para Cartas de Cristo. Deixa eu dar um compartilhar aqui a tela. Lá. Cartas de Cristo, áudio 29, carta 6, parte 4, sobre o cristianismo. Agora, passo a falar de assuntos mais terrenos. Enquanto lê as páginas seguintes, observe o que ocorre com o seu humor ou seu sentimento de bem-estar. Este é um exercício para reconhecer o que acontece na consciência enquanto mudam os seus pensamentos e você utiliza um novo conjunto de palavras. Por favor, leia as próximas páginas com muito cuidado, seja você um cristão praticante ou não, e resista se você tiver uma forte tentação de saltá-las. Anote suas respostas, ideias, sentimentos e, sobretudo, qualquer mudança de sentimento, seja de depressão ou de prazer. Anote o número da página onde as palavras começarem a melhorar seu ânimo e a levá-lo a um plano superior de paz e felicidade. Este é um exercício dos mais importantes. Se não o fizer, você continuará lendo a respeito da consciência sempre. Porém, nunca alcançará uma profunda compreensão do que é a energia básica da sua existência, da matéria, do corpo e do ambiente, dos acontecimentos de sua vida, de seu humor e de suas aspirações espirituais. Você não chegará a compreender que a consciência é a totalidade, tudo em sua existência e experiência, até que observe como as ideias e opiniões podem elevar ou baixar as frequências vibratórias de sua consciência. Desejo que você se torne consciente das palavras que utiliza em sua vida diária, a qualidade de vida que elas criam para você e o impacto que elas causam sobre os outros, elevando os seus ânimos em paz e alegria ou deixando-os deprimidos e esgotados. Além disso, é minha sincera intenção alcançar aqueles de vocês que atualmente estão vinculados à religião cristã, que estão lutando com o condicionamento religioso passado ou presente e encontram dificuldades para se livrar de suas percepções dos dogmas a fim de se moverem livremente nas frequências vibratórias mais finas de um conhecimento espiritual superior. Talvez você tenha medo de ser condenado simplesmente por ler estas páginas. Ainda assim, elas o atraem fortemente e você sente intuitivamente que está lendo algo sobre a verdade da existência, que não foi ensinada por seus líderes religiosos. Você está dividido entre sua necessidade imperiosa de conhecer a verdade e o temor de desgostar a Deus, seja qual for a forma pela qual o percebe na atualidade. Eu, o Cristo, estou muito consciente da angústia que estas cartas causam a muitas pessoas sinceras e desejo conduzi-las além de sua inquietude, até a perfeita paz mental e alegria.
Por esta razão, é absolutamente necessário, primeiro, analisar as suas crenças atuais e as origens das doutrinas da Igreja, antes de continuar ensinando a você a mais profunda verdade a respeito da natureza do universal e da própria natureza do homem. Para compreender completamente as origens da doutrina cristã, você deve voltar ao tempo até o começo do judaísmo, e aí encontrar as racionalizações da mente humana, que lutava para definir em palavras o que sentia intuitivamente que era a provável fonte do ser. Você, que está lutando para livrar-se dos mitos passados e crenças errôneas, deve agora, por si mesmo, alcançar a clara percepção e compreender a fundamental diferença entre a crença da Igreja e a verdade da existência que estou presentemente tentando explicar. Enquanto não puder discriminar a origem e a forma de suas crenças atuais, você não será capaz de liberar-se completamente das ilusões de seu condicionamento religioso passado. Você terá um pé aqui, outro lá, uma posição perigosa para se estar. Esse estado mental provocará um grande conflito e poderá levá-lo a abandonar a busca e voltar às antigas formas religiosas, cômodas e emocionalmente seguras, mas que não levam você a lugar algum. Portanto, tenha cuidado e não se deixe intimidar pelas ameaças de desgostar a Deus e outras condenações do mesmo gênero. As origens da crença em uma superdivindade individual. Começaremos com uma descrição das origens da crença de Deus, um nome que tem significado muitas coisas diferentes para a humanidade. Esta crença começou quando os antigos hebreus caminharam pelos desertos e se perguntaram sobre as origens da criação. Imaginaram que, de alguma maneira, a fonte da criação deveria seguramente ser um super-humano, homem-deus, invisível e muito superior à Terra e à humanidade. Alguns dos profetas antigos estavam misticamente conscientes de que a fonte da criação estava difusa e presente, de alguma maneira, em toda a criação, e que ela existia também na dimensão eterna. Porém, este misticismo não estava disponível para a mente humana comum. Você deve compreender que, apesar da aparente realidade em sua mente de tal Deus, originária de suas leituras da Bíblia, ninguém jamais vislumbrou tal super-humano, homem-deus em nenhuma forma, exceto, quem sabe, Moisés, que afirmava tê-lo visto em um arbusto ardente, e que disse que ele se descreveu como "Eu sou o que sou". Tudo o que se sabe deste Deus super-humano é derivado das leituras de descrições pitorescas de Deus, dadas pelos profetas durante sua permanência na Terra. O fato de que os religiosos se voltam apenas aos antigos para citar sua verdade, uma vez que eles não podem acreditar que Deus é verdadeiramente real, eterno e igualmente capaz de falar com as pessoas nos dias atuais desta era, mostra o quanto são ilusórias as crenças religiosas. Seus líderes religiosos têm pânico de qualquer crença que não combine com as antigas. Eles nunca consideram, ou têm medo de considerar, que talvez o conhecimento espiritual dentro da dimensão terrena seja evolutivo. Quero que você veja que um tecido de crenças, uma mescla de racionalizações e crenças, foi forjada para criar uma rede de segurança mental emocional com a qual é possível envolver e prender as mentes e os corações das pessoas. Tudo o que se ensina às pessoas na fé cristã é baseado na emoção e se origina no ouvir dizer, derivações de antigas narrações de minha vida e morte na Terra. Mesmo assim, acredita-se nelas fanaticamente. Os cristãos aprendem que Deus é amor e é consciente de seus pecados. Deus castiga, disciplina, premia os bons e envia desgraça aos maus. Esta é uma exata descrição da atividade e da consciência humana. Os cristãos aprendem que eu, o Cristo, na pessoa de Jesus, morri pelos pecados do mundo.
Fui o Cordeiro de Deus sem mancha, sacrificado para pagar o preço dos pecados humanos. Eu fiz o supremo sacrifício de mim mesmo para cumprir esta estranha façanha de pagar pelos pecados através dos tempos. Eu novamente entrei em meu corpo depois da morte pela crucificação e apareci muitas vezes em meu corpo para confortar e ensinar a meus discípulos enlutados. Eu até ingeri comida durante minhas aparições. Após 40 dias, elevei-me fora da vista de meus discípulos, alcançando meu corpo aos céus. Como perguntei na carta 3, o que eu faria com um corpo humano no céu, na vida mais além? Eu disse em minha última ceia que meus discípulos deveriam recordar aquela última refeição com eles, partindo o pão e passando-o um a um, e que deveriam beber da mesma taça de vinho e recordar que meu corpo foi crucificado e meu sangue foi derramado para trazer a eles a verdade do ser. Entretanto, este evento se converteu em uma estranha crença, na qual com pompa e cerimônia no altar, meu corpo é transferido às hóstias que os fiéis devem engolir com a devida reverência. Meu corpo! Que bem faria meu corpo, espiritualizado ou não, para aqueles que comungam? Você percebe como a mente pode ser condicionada a aceitar bobagens ilógicas que perduram há 2000 anos porque têm sido sustentadas por uma grande hierarquia de papas e cardeais vivendo em palácios imensamente ricos e mantidos com grande pompa terrena em cerimônias prestigiosas? Eu quero que você conheça a verdade sobre aquela fatídica noite, a que chamam de minha última ceia. Para maior clareza, ainda que seja doloroso fazê-lo, desci em minhas frequências vibratórias de consciência para entrar diretamente na recordação consciente de meus pensamentos e sentimentos durante a última refeição com meus discípulos. Ainda que eu fosse um homem forte, iluminado e seguro de que tinha um destino a cumprir que não poderia evitar, não queria evitar, estava profundamente triste ao começar a refeição, a ceia da Páscoa. Meus discípulos tinham sido meus amigos e tinham ficado ao meu lado em algumas circunstâncias difíceis. Eu estava sofrendo por ter que deixá-los e temeroso por seu bem-estar. O que aconteceria a eles ao ficarem sozinhos, sem a minha orientação e proteção? Dependiam de mim mais do que percebiam. Recordei meus anos ensinando as pessoas. Senti uma profunda sensação de ironia ao recordar a minha volta do deserto. Estava sujo, descuidado, porém literalmente possuído por uma alegre solicitude para com os meus semelhantes e imensamente entusiasmado porque poderia colocá-los no bom caminho, introduzir em suas mentes a verdade sobre a existência, mostrar como superar os seus temores, suas doenças, pobrezas e miséria. Eu iria conquistar o mundo. Porém, como tinha sido diferente o resultado. Logo, estaria pendurado em uma cruz. Era verdade, entretanto, que eu tinha alcançado muito êxito. Refleti sobre os momentos de cura e a aceitação alegre das pessoas ao Pai amoroso. Eu podia compreender por que o sumo sacerdote e o conselho me odiavam. Ao invés de medo, castigo e sacrifício de animais, eu tinha trazido às pessoas a realidade do Pai amor, provando isso pela cura de casos terminais. Voltei minha atenção aos meus discípulos, que estavam falando entre si enquanto comiam. Eles permaneciam inconscientes do desafio que me aguardava, minha crucificação. Embora eu os tivesse avisado várias vezes, negaram-se a aceitar minhas palavras como verdade. Pensaram que eu começava a ter medo do sumo sacerdote e se perguntavam por quê. Eu já havia conseguido sair de situações ameaçadoras antes. Como era de costume na Páscoa, falavam das circunstâncias da fuga dos israelitas para o Egito. João, que tinha uma forte imaginação, fazia um relato vívido de Moisés reunindo os israelitas e dizendo que finalmente iriam deixar o Egito, escapando da escravidão para a liberdade no deserto.
Por esta razão, Moisés se dirigiu ao responsável de cada família para que matasse um cordeiro sem mancha e com um punhado de ervas marcasse com sangue a porta de sua casa. Moisés disse que anjos viriam voando à noite, atravessando o Egito, matando os primogênitos de todos os egípcios e o seu gado, deixando somente os primogênitos dos israelitas, que seriam salvos pelas marcas de sangue em suas portas. Enquanto as escutava, vendo seus sorrisos e sinais de aprovação para aquele maravilhoso acontecimento, me dei conta, angustiado, de que pouco haviam realmente compreendido de minha descrição do Pai Celestial. Ouvi as palavras de João sobre sangue, 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 sangue do cordeiro sem mancha, sangue nas marcas das portas, sangue das crianças e do gado egípcios. Como sempre, me espantei com os séculos de preocupação judia com o sangue e brevemente recordei que Abraão esteve mesmo disposto a matar o seu único filho com a intenção de oferecê-lo em sacrifício, porque acreditava que Deus tinha dito a ele para fazê-lo. E logo pensei nos sacrifícios diários de animais no templo. Para mim, todo o conceito de fazer correr sangue como forma de pagar pelo pecado era completamente repulsivo. Porém, fiquei calado e não discuti com os homens. Percebi que suas mentes estavam cheias daquelas tradições tão sólidas e duras como pedra. Esta foi nossa última refeição juntos, em volta da mesa. Deveria ser um momento de paz entre nós e uma despedida amorosa. Era duplamente importante para meus discípulos, porque a Páscoa era um acontecimento muito sagrado para suas mentes judias, e isso eu teria que aceitar com um espírito de amor e compreensão. Antes daquela noite, eu não havia celebrado a Páscoa, uma vez que a tradição me desgostava. Preferia subir as colinas tranquilamente para meditar, deixando meus discípulos celebrarem a Páscoa com suas famílias. Por causa daquele hábito, eles não estranharam meu silêncio no momento. Eu estava meio recostado, meio sentado, incapaz de relaxar como costumava fazer, tenso, contraído, compassivamente caloroso para com meus discípulos, ainda que aborrecido com eles. Perguntava-me como poderia deixar para estes seguidores sonolentos e confusos um sinal efetivo como recordação, algum ritual que trouxesse de volta às suas mentes confusas tudo o que eu estava tentando ensinar. Eu queria sacudi-los e tirá-los daquela fixação pelo sangue. Enquanto escutava a conversa sobre Moisés e seus atos milagrosos, me ocorreu que, se eles estavam tão preocupados com sangue, então eu daria sangue a eles para que se lembrassem de mim. Inclinei-me sobre a mesa, peguei o pão e parti em vários pedaços, dizendo bruscamente: eu sou como seu cordeiro pascal. Distribuam este pão entre vocês e peguem cada um a sua parte. Comam e façam isto em minha honra, por ter trazido a vocês a única verdade que o mundo já ouviu. Deixem que este pão seja o símbolo de meu corpo, que está a ponto de ser maltratado na cruz. Pararam de conversar e olharam para mim. Vamos, comam, eu disse. Como em um sonho, silenciosamente tomaram um pedaço de pão, passaram-no aos outros e todos comeram a sua parte. Então, peguei uma grande taça de vinho e disse para beberem e passarem aos outros. Este vinho é o símbolo de meu sangue. Eu vim para dar a vocês a verdade sobre Deus, a verdade sobre a vida. Porém, eu fui rejeitado. Meu sangue correrá por vocês. Novamente, em silêncio, beberam da taça e a passaram entre si. Suas faces estavam tensas, mas não disseram nada. Era óbvio que todos estavam comovidos pelas minhas palavras, que não agradava a eles. Eu sabia que Judas tinha recebido dinheiro para apontar-me aos soldados do sumo sacerdote, quando o momento chegasse. Também sabia que a noite da Páscoa seria aquele momento. Então disse a Judas: vá e faça o que tem que fazer. Judas me olhou longamente e vi a dor e indecisão em seus olhos. Ele estava repensando o assunto, porém o meu tempo havia chegado e eu queria terminá-lo de uma vez. Vá, disse com dureza. Judas levantou-se e saiu da sala. Os discípulos ficaram surpresos pela maneira como eu falava e perguntavam o que Judas iria fazer.
vai dizer ao sumo sacerdote onde me encontrar. Vão crucificar-me, exatamente como eu falei para vocês. Observei, com certo cinismo doloroso, as expressões de seus rostos. Dúvida, sobressalto, terror. Logo, brotou uma torrente de perguntas ressentidas. O que iria acontecer a eles? Eles tinham deixado suas casas e famílias por mim. Se eu fosse crucificado como um delinquente comum, eles perderiam uma vida de liberdade e segurança. Eu então disse que iriam me abandonar. Com veemência negaram tal coisa, mas o fizeram. Estava demasiado cansado para discutir com eles. Eu tinha me tornado tão forte, tão seguro no conhecimento de que o Pai estava em mim e comigo a todo instante, que eu podia me dar ao luxo de perdoar a deslealdade deles. E no final de tudo isso, seria liberado de meu corpo e poderia ascender aos reinos de luz que eu tinha frequentemente sentido, mas nunca visto em plenitude com a visão terrena. Era um pensamento que me trazia profundo consolo e uma feliz sensação de expectativa. Então, sorri para eles e disse: é bom que tenham feito o que pedi, em lembrança de mim e de minha morte, que está por vir. Continuem partindo o pão e bebendo o vinho juntos, recordando que sempre os amarei e que ficarei com vocês em espírito, até que se reúnam comigo aonde vou. Não tenham medo, vocês serão guiados, serão inspirados, serão fortalecidos e falarei claramente com vocês. A minha única advertência é esta: no futuro, muito do que tenho ensinado a vocês será esquecido. Muito do que disse será descartado pelo pensamento humano ou distorcido pelos mitos humanos. Logo, houve pânico e um clamor. Como será isso? Sorri e levantei as mãos. Falo do que acontecerá em um futuro distante. Enquanto isso, sejam fiéis a tudo que eu ensinei e não duvidem de nada do que eu disse. Chegou então a hora de ir ao Monte das Oliveiras, o lugar onde os soldados do sumo sacerdote iriam me buscar. Meus discípulos queriam ainda me fazer perguntas, porém eu tinha chegado ao fim do meu discurso para os homens. Eu apenas desejava preparar-me em total silêncio para minha aprovação, entrando em espírito em um estado de segura e consistente sintonia e comunicação com o Pai. Caminhamos para o jardim e me retirei para a minha rocha preferida. Sentei-me protegido do vento e envolvi-me na túnica. Fechei os olhos e pouco a pouco senti que entrava em uma grande serenidade de espírito e um poderoso silêncio. Logo, o poder em si desceu, tomando minha mente e meu coração. Preencheu-me com tal amor supremo que eu soube que estava sendo apoiado, sustentado no amor e que poderia manter meu amor por todos, não importando o que me acontecesse. Isso era tudo o que importava no momento em que minha hora havia chegado. Essa é a verdade por trás do partir o pão e beber o vinho em minha honra, de minha vida e meus ensinamentos. E como você que está lendo esta carta sabe, tudo que meu Pai me revelou em minha última noite na terra se cumpriu. Como eu falava do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Igreja decidiu no Concílio de Nicéia que eu me referi a 3 pessoas em uma. Consequentemente, as pessoas rezam ao Pai para pedir benefícios, imploram ao Espírito Santo para que os instrua espiritualmente e rezam ao Filho para salvá-los de seus pecados. Você pode ver o quanto as crenças são terrestres e humanamente concebidas. Graças ao sentimentalismo e à promessa de uma viagem gratuita aos céus nos calcanhares do Salvador, as crenças tornaram-se uma estrutura religiosa humanamente concebida para consagrar o império da Igreja dentro dos impérios terrenos, Roma, Áustria, Espanha. As crenças foram o pretexto para a tortura sistemática, a morte na fogueira e a execução dos dissidentes. Elas também inspiraram as guerras entre as nações. Porém, a percepção espiritual e a criatividade também surgiram de algumas dessas crenças e contribuíram muito para a existência nestes 2 milênios. Essas crenças motivaram a construção de catedrais e igrejas, monastérios e conventos, dando às pessoas um propósito estável,
a habilidade de expressar seus dotes artísticos e fornecendo trabalho para os menos talentosos. Elas também permitiram a milhões de consciências acessarem os reinos mais elevados de belos pensamentos e amor. Além disso, foram o ímpeto por trás do misticismo e a iluminação das almas espirituais que chegaram a ver a realidade que estava oculta por trás das crenças. Enquanto tudo isso se passava, as crenças também criaram as condições para o desenvolvimento de hierarquias de superioridade religiosa com imensa pompa e riqueza. Estes são edifícios criados com os impulsos do ego, concebidos pelo ser humano e, portanto, totalmente falsos de um ponto de vista espiritual. No próximo áudio, falaremos sobre a verdade em relação ao pecado. É isso aí. Pois é. Ai, eu já estava indo às lágrimas. Momento muito triste, né? A última ceia. Sim. A Páscoa. A gente vê um Jesus Cristo aborrecido. Essa última carta, né? Ele fala, né? Claramente da reencarnação. Ele fala claramente da imaginação, da forte imaginação de João. Ele tem uma despedida muito triste, muito triste, muito triste. E o que ele começa, né, falando nessa carta é que a gente tenha uma fé livre do misticismo, uma fé baseada na razão. Era isso que ele gostaria que tivesse acontecido. E aquele momento que ele viu, né, que eles estavam ainda muito apegados a dogmas, rituais, né, e que gostavam muito de sangue. Então, ele partiu o pão de uma maneira nervosa e ele falou, deu vinho e falou, esse aí é o meu sangue, que ficasse gravado, né? Assim, mas muito triste a cerimônia da última ceia. Muito triste. Eu quase chorei. E ele ensinou tanto aos discípulos dele, né, que Deus é amor, que Deus não precisa de sacrifícios, né? E ainda lá, nesse momento, alguém estava pregando sobre os sacrifícios, né? Quando diz lá Moisés, né, que os primogênitos iriam ser sacrificados, né? Só os filhos dos judeus, né? Do filho do Judá, Não, dos egípcios iriam morrer e os deles seriam salvos, que eles iam sacrificar um cordeiro e com um ramo de folha fazer um X na porta da casa. Então, os anjos que veriam o X e reconheceriam que naquela casa ninguém ia morrer. Mas onde não tivesse isso, os egípcios, né, os primogênitos dos egípcios morreram. Inclusive o filho do faraó, o Tutankhamon, né? Ele morreu também, né, nesse episódio, né, na história, né? E ele pregou tanto que Deus era amor, que não precisa mais de sacrifício, e eles ainda estavam pregando e comemorando a Páscoa com esses episódios do Velho Testamento, né? E não era mais para ser falado, era para pensar em outra forma. Aí foi quando, né, a Ana falou aí que vamos representar que isso aqui é minha carne e o vinho é o meu sangue, pronto, acabou. Não tem mais sacrifício, né? Mas é muito bonita essa passagem, muito bonita. Ele fala também do luxo, né, da igreja, né? No final, a igreja é por luxo. E hoje as evangélicas são mais ricas ainda, né? Mais ainda. A igreja católica ao longo dos séculos, né? Agora as evangélicas estão cada vez mais ricas também. Para mim, essa passagem, quando eu fui uma vez um testemunha de Jeová lá em casa, quando eu morava na Inglaterra,
E a gente conversava, né? Eu aproveitava para treinar meu inglês e a gente conversava, discutia sobre esses assuntos. Um dos pontos que eu peguei e conversei com ele, aí eu fiz ele repensar, foi justamente isso, né? Por que um Deus bondoso, de amor, Desculpa de aqui, só paixão... para mudar. Eu falei Tutankhamon, não, era Ramsés, o filho de Ramsés que morreu. E eu Continua, falei, continua. boa. Eu falei para ele, por que um Deus bondoso, caridoso e com tanto poder precisa matar bebês, que são os primogênitos? Ele não precisa. Ele não tem que provar nada para ninguém. Deus, Jesus, o ser maior, ele não precisa provar nada para ninguém. Então, assim, não iria provar dessa maneira, né? Então, nunca... Essa história é uma história que você vê que realmente se aconteceu, e eu acho que tudo na Bíblia aconteceu, do Velho Testamento não, provavelmente não são coisas enviadas de um Deus maior, uma espiritualidade maior. Moisés Pode ter tido, sim. Moisés era um feiticeiro, né? Pode ter tido, sim, acontecido, sim, pode ter sido seres ou pessoas com interesses e terem feito isso, mas não de um Deus. Isso eu sempre discuti e eu continuo discutindo, porque Deus não precisaria matar bebês. O bebê é uma pessoa, um ser inocente, não tem o porquê, né? Não tem o porquê para provar nada. Deus, ele é só amor. Mesmo uma pessoa que seja pecadora, ruim, ele não castiga a pessoa automaticamente com as atitudes dela, pela lei do retorno, né? Ela vai pagar pelo que ela fez. Mesmo quando fala das pragas do Egito, Deus não manda praga para ninguém, pelo amor de Deus. Não. Pelo amor de Deus. Estou sendo redundante aqui, né? Então, não, eu acredito que tenha acontecido, porque está relatado na Bíblia. Sim. Mas não era Deus, era algum ser que pode ser dominante daquela época, que se passava pelo Deus, né, que dava essas mensagens, essas ordens, essas pragas, essas mortes, essas coisas na época de Moisés. Eu acredito nisso. Aí vai muito, aí é muita história, né? Muito pano para contar, que eram os deuses, os astronautas, quem já leu. Naquela época, se hoje você aparecesse lá, você era um deus, né? Com conhecimento que tem, armamento e etc. Então é muito difícil se deduzir, mas não era um deus, é o deus da guerra, né? Eles chamam o deus da guerra, porque você tem aquela, né? O poder, a força. O Deus mesmo, ele não precisa de nada disso, não tem que provar nada, né? Esse é o ponto. E uma parte que ele fala nessa última carta, que eu achei interessante, é que carta que mais te toca. E quando ele fala, em vários capítulos, e hoje se repetiu de novo, ele fala do momento dele no deserto. E para mim é a que mais marcou. Para mim também. É o que mais é quando ele vê as coisas como as coisas realmente são, né? Então, para mim, é a que mais marcou. Não sei para vocês. Para mim também, é a que mais marcou, é a que eu mais lembro e a que eu mais gostei também. Né? Que eu consegui ver com a narrativa, né, das cartas aí, eu consegui ver o que se passava na minha imaginação, eu consegui criar uma história, entendeu? É muito bom isso. Quando Jesus Cristo atingiu o Nirvana. Graças. E vocês? Ana? Qual? É isso. Eu não tenho mais nada para falar. É isso aí. Me impressionou essa tristeza de Jesus, sabe? Essa tristeza humana, né? De uma certa forma, ele estava... eu não consigo encontrar a palavra. Não chega a ser desiludido, mas ele estava triste, porque... eu entendo como ele estava decepcionado. É a mesma coisa que você ensinar uma coisa para alguém. A vida inteira você ensina uma coisa, chega no final, você vê que a pessoa não aprendeu nada, né? Aí depois você vê, falei, virei as costas, ele me repete os mesmos erros que eu falei que não era dessa forma. Né? E a tristeza, né? A gente sempre na Páscoa faz um almoço bacana. Graças a Deus, a gente, antes de comer, faz uma oração. Mas realmente não é um momento de comemorar, é um momento de meditar, de orar,
não foi um momento feliz para Jesus. Não foi. Sim, não foi. E, infelizmente, o ser humano aproveita o feriado para encher a cara, beber, né, e fazer tudo que não é para ser feito. Não é verdade? O feriado da Páscoa, sexta-feira é feriado, aí enche a cara até o domingo de Páscoa. Mas aí já é uma mistura de tradições, né? A Páscoa eu li uma vez, não sei, tem que pesquisar no Google para ter certeza, que o que eles faziam tradicionalmente na Páscoa, eles criavam um cordeiro dentro de casa, como se fosse um animal doméstico, né? E cuidavam, davam comida, e quando chegava na Páscoa, eles sacrificavam para mostrar a adoração e derramar aquele sangue em adoração. Então, é um animal carinhoso, digamos assim, doméstico. Para limpar os pecados daquela família. O cordeiro para limpar os pecados da família. Limpar os pecados da Eu família. não ia conseguir almoçar. Mas assim, tradicionalmente é isso que se diz. Tem que era tradição, sim. Tradição dos judeus, tradição de várias outras religiões também. Né? Por isso que chamam ele... Até as religiões dos maias, dos astecas, eles faziam sacrifícios também. Então, né? Por isso ter acontecido esse evento com Jesus na Páscoa representa isso, que ele era o cordeiro, né? Que ele veio, Deus entregou ele ao mundo, digamos assim, puro, o seu primogênito, etc., mas ele foi sacrificado na Páscoa ali no final, entendeu? Então é mais ou menos isso. O Cordeiro de Deus que veio para limpar o pecado do mundo, né? É por isso. Então é isso, vamos fazer nossa prece de fechamento. Vamos encerrar com a nossa oração aí. Pai nosso, e gratidão aí. Vamos agradecer aos nossos irmãos superiores, aos nossos mestres que estão aqui presentes. Obrigada, Jesus. Obrigada, São Miguel Arcanjo. Obrigada. Obrigada, Pai. Obrigada por essa oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Amém. Gratidão, assim seja. Gratidão. Boa noite a todos. Até o nosso próximo encontro. Boa noite. Na semana eu subo esse vídeo. Boa noite. Tchau. Boa noite. Deixa aqui para poder...